Olá, eu me chamo Doralice Oliveira Santos Araújo, sou aluna do primeiro semestre do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pela Uniaselv e hoje eu estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual da disciplina de Prática Pedagógica e Educação Maker. A minha tutora é Aline Perrota da Silva Melo. Então vamos começar. Aqui no meu eixo central, eu escolhi colocar a imagem da frente da escola. Eu vou ler a legenda que eu coloquei aqui para que vocês possam entender por que eu escolhi a imagem da frente da escola, da entrada da escola, como eixo central. Então aqui diz assim: a escola é o local que deve oferecer aos educandos atividades inovadoras em que os mesmos, através de vivências práticas, sejam capazes de descobrir a solução de problemas, elaborar cenários e situações, saindo da posição de receptor e se tornando protagonista do seu futuro. Então, gente, o que a gente pode entender com isso aqui? É na escola que o aluno ele ganha a possibilidade de sair da condição de um sujeito passivo, que é aquele sujeito que fica só ali recebendo conteúdos, né, o tempo inteiro do professor, sem produzir nada, sem ser o protagonista da sua história. E aí ele passa para a condição de um sujeito ativo, onde ele tem a oportunidade de pôr a mão na massa, porque Educação Maker significa isso, pôr a mão na massa, né? E assim, dessa forma, ele tem a oportunidade de elaborar, reelaborar, produzir, fazer, construir, reconstruir, tudo o que ele possibilite conhecimento. E é na escola que essa oportunidade é dada aos alunos, né? Tendo o professor como mediador do conhecimento. Então, na escola, eles terão essa possibilidade de desenvolver a educação maker, ou seja, de pôr a mão na massa para produzir. No decorrer aqui da mostra do meu mapa conceitual, vocês vão perceber que eu coloquei, tanto no eixo 2 quanto no eixo 3, situações em que os alunos desta escola, eles fizeram de fato a educação maker, ou seja, eles de fato colocaram a mão na massa e produziram materiais para o seu conhecimento. Aqui no meu primeiro eixo, eu coloquei a imagem da gestora da escola, gente. Eu fiz a minha entrevista com a gestora da escola e, inclusive, coloquei lá no meu portfólio o documento de direito de imagem assinado por ela, tá certo? Esta é a gestora Maria de Lourdes Santos de Almeida. Ela trabalha há 6 anos na Escola Municipal Teodoro dos Santos Ribeiro, no município de Serrinha, Bahia, que é aqui o município onde eu moro. A professora Maria de Lourdes, mais conhecida aqui carinhosamente como Lourdinha, ela tem sido uma gestora fantástica nessa escola, na Escola Teodoro. Por se tratar de uma escola municipal, muitas vezes se tem assim um grande preconceito, né? Porque não tem nada, porque não acontece nada. Mas quando eu fiz a visita à escola, quando eu fui fazer a entrevista com ela, eu me surpreendi com a quantidade, né, de produção que os alunos realizam na escola. E isso mostra que, de fato, esta escola ela tem espaço para a educação maker. Então, a professora Lourdinha, a gestora Lourdinha, ela é pedagoga e ela também é formada em geografia, né? Inclusive, ela atuou por vários anos como professora de geografia. E ela se preocupa muito com essa questão de fazer com que o aluno seja um aluno participativo. Por que ela tem essa preocupação? Porque, sendo assim, o aluno, ele tem o prazer de ir para a escola. A escola, para ele, vai ser um lugar de descoberta. Vai ser um lugar onde ele pode colocar a criatividade dele em pleno funcionamento, né? E lá ele vai ter espaço para isso. Nessa escola tem laboratório de informática, tem laboratório de ciência, né? Outros espaços onde os alunos vão até esse espaço, claro, mediado com o professor, com uma temática específica para aquele dia, e eles produzem tudo o que se é proposto dentro daquela temática ali.
Vocês vão ver agora um pouquinho dessa produção aqui no eixo 2. Nesse eixo 2 aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber direito, mas aqui tem algumas produções dos alunos. Essa foto ela foi tirada no laboratório de ciência, que eu achei assim fantástica. Gente, quando eu visitei essa escola, eu já fiquei assim maravilhada com o espaço, a grandiosidade, né, da escola. É uma escola muito grande, é uma escola modelo, muito grande. E assim, é uma escola onde todos os espaços são muito bem aproveitados, né? E isso, claro, com atributos da gestora, né, a Maria de Lourdes, a Lourdinha, né, como é conhecida aqui carinhosamente, por ela ter essa visão de que todos os espaços da escola precisam ser bem aproveitados pelos alunos, para que os mesmos não sintam o desejo de evadir. É tanto que o índice de evasão lá é baixíssimo, baixíssimo mesmo. Só acontece uma evasão, assim, num caso muito extremo. O aluno precisa ir embora, algo que aconteça de muito extremo para a evasão. No mais, os alunos são participativos e são ativos dentro da escola. Então, essa foto aqui foi tirada no laboratório de ciência. Aqui tem um vulcão, aqui tem um globo, aqui tem as camadas da Terra. Enfim, tem várias outras coisas aqui, né? E tudo isso foi produzido pelos alunos. Por quê? Para que as aulas pudessem ser mais dinâmicas, para que eles pudessem ter uma participação mais efetiva. É claro que com essa produção aqui, eles precisaram pesquisar, investigar, buscar. E essa busca, essa investigação, essas pesquisas geram conhecimento. E esse é o grande diferencial, né? A cultura maker, a educação maker, prima por isso. Não é só meter a mão na massa, vamos ali, vamos recortar, vamos colar, vamos fazer. Não, existe um contexto, que é o contexto do conhecimento. Vamos fazer para conhecer. Aqui eu também coloquei uma legenda. É importante que o professor traga sugestões inovadoras para a sala de aula, com o objetivo de envolver os alunos cada vez mais. Então, o aluno, quando ele vai para o laboratório de ciências e ele começa a produzir esses materiais, ele se sente importante, ele se sente parte integrante daquela escola, ele se sente um sujeito ativo, ele já não tem mais aquela sensação de que eu só vou para a escola, o professor ficar me enchendo de conteúdo e no final das contas eu não aprendi nada, não sei nada. Não. Com todas essas produções, ele tem a certeza de que ele está trazendo para si uma bagagem muito grande que de alguma forma vai lhe ser muito útil depois. Mas isso também, né, cabe ao professor trazer essas sugestões para a sala de aula, né? Fazer com que os alunos se sintam motivados a estar buscando, a estar pesquisando, a estar produzindo tudo que eles vêm produzindo nesse tempo dentro da escola. Aqui no terceiro eixo, eu coloquei uma foto da brinquedoteca da escola, né? Cortou aqui um pouquinho, gente. Vocês percebem que é um local aconchegante, é um local bonito, é um local gostoso de se estar, é climatizado, né? A imagem acima é da brinquedoteca da escola, onde os alunos periodicamente se reúnem para a contação de histórias, de oficinas, onde as mesmas são as protagonistas do saber. Então, assim, por exemplo, o professor, ele leva os alunos aqui para esse espaço. Nesse espaço, há um momento deles contarem, do professor contar a história para os alunos, certo? E depois os alunos eles vão fazer a releitura dessa história de alguma forma. Por exemplo, aconteceu uma feira literária nessa escola, onde os estandes do Fundamental 1 foram todos baseados nos livros que os alunos leram dessa brinquedoteca aí. Então, assim,
Eles liam, eles compreendiam, eles debatiam, e a partir dessa leitura eles reproduziram, eles fizeram a releitura para os estandes da feira literária que aconteceu na escola. O quarto eixo, eu coloquei a imagem aqui do laboratório de informática, né? Porque vai falar aí sobre o futuro da educação. Então, o futuro da educação, a gente sabe que está ligado com as novas tecnologias, né? Então, a perspectiva é que com as novas tecnologias, os educandos alcancem sempre mais conhecimentos e que os professores estejam cada vez mais abertos ao novo. Infelizmente, nós vimos que no período da pandemia, muitas situações desagradáveis aconteceram, principalmente com os professores, porque foi uma situação que pegou todos nós de surpresa e muitos professores não estavam habituados a lidar com as novas tecnologias. Então, nós vimos muitos professores abandonando a sala de aula, muitos professores que desenvolveram crises de ansiedade, depressão, professores que desistiram definitivamente da educação porque sentiram medo. E por que esse medo? Porque não estavam preparados, infelizmente eles não estavam preparados, né? E a gente sabe que a tecnologia, ela não chegou apenas para aquele período da pandemia e ficou lá na pandemia, não. Ela vai nos acompanhar em toda a nossa trajetória aí da educação, né? Então, é importante que esses alunos sejam preparados agora, porque muitos desses alunos que vão sair dessas escolas, eles também serão professores. E é importante que eles já saibam lidar com essas novas tecnologias, né? A tecnologia, ela está inserida no futuro da educação. Isso é fato. Então, por isso, eu trouxe aqui essa imagem do laboratório de informática da escola, né? Que está lá em pleno funcionamento, para falar sobre essa perspectiva de futuro das novas tecnologias inseridas na educação. Bom, essa foi a minha apresentação do meu mapa conceitual. Eu espero ter correspondido às expectativas, espero ter sido clara, né, falando de todos os meus eixos. E muito obrigada!